estão nesse momento nos vendo de seus aparelhos, seja na televisão, seja num celular, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Salmos 90, versículo 12. Salmos 90, 12, amém? Eu quero trabalhar em cima desse assunto, que é o tema do nosso mês, né? Esse é o versículo que Deus trouxe ao meu coração, amém? Ele diz assim, ó, na NVI, né? Ele fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Amém? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Feche os teus olhos, vamos orar. Querido Pai, nós somos tão gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez neste lugar, Pai. Senhor, que privilégio é estarmos aqui nesta noite, podendo desfrutar de um mover tão especial do Senhor, Pai. Meu Deus, e nesse momento nós vamos parar para ouvir a Tua palavra. Nós iremos parar, Senhor, para ouvir o recado do Senhor para cada um de nós. E eu peço ao Senhor nesse momento que aquiete os nossos corações, que toda preocupação, que toda perturbação, que todo desânimo caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Senhor, que os nossos corações estejam abertos para a Tua palavra, Pai. Que nesta noite o Senhor fale conosco de uma maneira muito íntima e muito particular, e o Senhor nos leve a entender e enxergar áreas das nossas vidas que precisam ser trabalhadas. A Tua palavra diz que, Senhor, o Evangelho, ele é luz para o nosso caminho, ele é lâmpada para os nossos pés. Meu Deus, que nesta noite essa luz se acenda e nós possamos enxergar dentro de cada um de nós coisas que precisam ser mudadas, Pai. E saiamos desse lugar nesta noite decididos, Pai, em crise, meu Deus, querendo uma mudança nas nossas vidas, Pai. Eu peço ao Senhor Espírito Santo que em todo tempo me conduza, porque eu nada posso fazer sem Ti. Eu estou aqui na total dependência do Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, meu querido amigo. Eu dependo de Ti. Em nome de Jesus, assim eu te peço, e assim também eu te agradeço. Amém. Amém, queridos? Podem se assentar. Glória a Deus. Na quarta-feira, né, como foi dito, né, aqui nós estamos entrando num novo tema, né, num novo assunto. Deixamos o assunto oração, né? Eu gostaria de reforçar mais uma vez, né? Por que eu gostaria de reforçar isso? Porque eu conversei com algumas pessoas e eu pude perceber que algumas pessoas não entenderam o que foi ministrado aqui no sábado passado, né? Então eu peço a você que não entendeu, vá novamente lá no YouTube, veja novamente essa pregação, assista 1, 2, 3 vezes, mas entenda profundamente o que foi ministrado ali, porque ali é o segredo, para que a sua vida de oração, ela vá para um outro nível, um outro patamar. Não adianta você entender mais ou menos, você precisa entender profundamente, para colocar isso em prática na sua vida. Não consegui entender ainda, pastor, me procura, senta comigo e a gente vai conversar e eu vou te instruir certinho acerca desse assunto, mas eu quero muito que você entenda isso, porque essa é uma chave que vira ali a vida de oração, a sua vida de oração, a minha vida de oração, amém? Então, na quarta-feira o Silvio ministrou aqui, e o nosso tema esse mês é remir o tempo, né? Enquanto eu orava, né, no mês passado, pedindo a Deus sobre o que Deus queria que nós falássemos aqui na igreja, e diante do Senhor, clamando ao Senhor para que Ele nos desse esse tema, né? O Senhor trouxe no meu coração muito forte esse Salmo 90, capítulo 90, versículo 12.
mas foi muito forte, irmãos, foi algo muito profundo mesmo que Deus trouxe ao meu coração. E eu creio que o que eu quero falar com você nessa noite talvez seja a base de tudo que nós vamos trabalhar ao longo desse mês, né? Muito nós vamos falar sobre tempo, muitas coisas, eu quarta-feira ministro aqui quarta-feira, e eu devo trazer uma outra coisa que envolve o tempo, mas eu creio que a base do tempo, do assunto remir o tempo, né, que nós vamos falar aqui, seja tudo que eu e você precisamos entender sobre tempo ao longo desse mês. Então, esteja muito atento ao que vai ser dito aqui nessa noite, porque certamente isso aqui é para mim e para você, né? Permita que a sua mente seja renovada. Permita que a sua mente seja renovada, para que o teu coração, ao longo desse mês, seja cheio sobre esse assunto, remir o tempo. Amém? Pastor, o que é remir o tempo? Vamos começar por aí. Pastor, o que é remir o tempo? Remir o tempo é aproveitar o tempo. Remir o tempo também é usar o tempo de forma produtiva. Remir o tempo também é não desperdiçar o teu tempo, o meu tempo, o nosso tempo. Remir o tempo é aplicar o tempo certo para cada coisa na minha vida, na minha e na sua vida. Isso é remir o tempo, amém? E se tem algo que eu e você, nesses últimos tempos, temos desperdiçado, é o nosso tempo. Se tem uma coisa que eu e você, nós não temos prestado atenção, é exatamente sobre isso, remir o nosso tempo. Cada vez mais eu vejo as pessoas jogando fora, desperdiçando o seu tempo. E o Senhor traz um tema tão perfeito como esse, para me ensinar e te ensinar, para nos ensinar, né? Sobre nós aproveitarmos melhor esse tempo que o Senhor tem nos dado, amém? E se tratando desse assunto de remir o tempo, então, como eu falei, eu quero falar sobre 3 verdades, pelas quais eu e você precisamos meditar todos os dias. 3 verdades que eu e você precisamos constantemente estarmos meditando sobre elas. Primeira verdade, a brevidade da nossa vida. Segunda verdade, a certeza da morte. A terceira verdade, a revelação da eternidade. São 3 coisas, são 3 verdades que eu e você, nós precisamos meditar e nós precisamos compreender muito bem cada uma delas na nossa vida, querido. Nós precisamos realmente compreender muito bem cada uma delas na nossa vida. E eu quero hoje começar falando sobre a brevidade da vida. A brevidade da nossa vida. Amém? E eu não quero te convencer, mas eu quero que a Bíblia te convença. Então vamos ler alguns versículos para nós entendermos sobre isso. Vamos primeiramente para Gênesis. Querido, olha, eu vou ler muita base bíblica hoje, então por isso que eu pedi para você trazer o seu caderno e anotar, porque nós vamos dar uma acelerada aí que eu não tenho muito tempo. Então vai anotando o teu caderno para que você possa depois meditar e estudar sobre isso. Gênesis 6, versículo 3, amém? Nós vamos trabalhar em NTLH por enquanto. E ele fala assim, ó: aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Agora vamos para os Salmos 90, versículo 10. Só vivemos uns 70 anos, e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos.
Salmo 39, versículo 5. Como é curta a vida que me deste, diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Anote aí. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. E por último, Salmos 144, 4. O ser humano é como um sopro, a sua vida é como a sombra que passa. Querido, o sol está se pondo sobre as nossas cabeças. Cada dia não é um dia a mais, cada dia é um dia a menos. Cada dia é um dia a menos. E por isso que o salmista, no Salmo 90, ele vira e ele fala assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias. Por que que ele pede? Ensina-nos a contar os nossos dias. Para nós entendermos o quanto é breve a nossa vida aqui nessa terra. Nós precisamos entender o quanto é breve. Senhor, ensina-nos a aproveitar o nosso tempo. Senhor, ensina-nos a usar melhor o nosso tempo, porque nós precisamos entender o quanto é breve a nossa vida nessa terra. E a partir do que nós entendemos do quanto é breve a nossa vida nessa terra, então o nosso coração, ele alcança sabedoria. Ele alcança sabedoria, e esse coração, agora escute bem, e esse coração sábio, ele vai nos ajudar a fazer coisas nesta terra, que terão consequências eternas. Um coração sábio, nos leva a fazer coisas nessa terra, que tem consequências que são eternas. E aí você pode dizer assim: pastor, o que são consequências eternas? Consequências eternas é algo que vai impactar gerações. Gerações serão impactadas pelo aquilo que você está fazendo hoje. Gerações serão impactadas por aquilo que você decidiu fazer com a sua vida hoje. Isso é consequência eterna. Consequência eterna também é coisas que vão gerar impacto na minha e na sua vida após a nossa morte. Após a nossa morte. Amém? Agora eu pergunto para você: o que você tem feito hoje ecoará na eternidade? A maneira que você tem vivido a sua vida hoje ecoará na eternidade. A maneira que você tem vivido hoje vai impactar gerações. A maneira que você tem vivido hoje vai impactar a eternidade após a sua morte. Sabe, meu irmão, nós não sabemos quanto tempo nos resta. A verdade é essa, nós não sabemos quanto tempo nós temos. Nós podemos agora estar aqui conversando um com o outro, e daqui a meia hora o Senhor recolher alguém. Nós não sabemos, alguém pode sair, e eu oro para que nada disso venha acontecer, mas nós estamos sujeitos a isso. E o Senhor nessa noite, Ele quer nos levar a entender a brevidade da nossa vida, o quanto a minha e a sua vida é breve. E nós precisamos ter consciência disso. É por isso que o salmista diz: ensina-nos a contar-nos os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, e nós possamos viver nessa terra da maneira certa.
de uma forma certa, de uma forma coerente. Amém? Vamos ver o que a palavra de Deus, ela fala lá em Mateus 6:19 ao 21. Mateus 6, do 19 ao 21. Olha o que ele diz: não ajuntem riquezas aqui na terra, aonde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, aonde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Aí ele vem no 21, que o Arnaldo acabou de falar agora há pouco aqui, ó. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Sabe, meu irmão, escute uma coisa. Nós estamos tão enraizados neste mundo aqui, nós estamos tão enraizados nessa terra, e com as coisas desta terra, com as coisas que esse mundo nos oferece, com as possibilidades que esse mundo nos propõe, que nós não conseguimos renunciar isso, para vivermos coisas eternas. Escute o que eu estou te dizendo, querido. Nós estamos presos a esse sistema mundano, aonde nós somos colocados e levados a viver. E eu também não estou dizendo aqui que você tenha que sair chutando tudo, e você tenha que virar um louco e abrir mão de tudo. O que eu estou dizendo aqui para você é que você tem que entender. E alguns vão dizer assim: nossa pastor, mas você leu no primeiro versículo que nós vamos viver 120 anos, aleluia, e eu tomo posse disso. Aí depois você vem no Salmo 90:10 e diz que uns vão viver 70, o outro que está ali já perto dos 70 fala, está repreendido, né? Mas o Senhor está dizendo que depois dos 70, o que nós vamos ter aqui é o quê? Dor, aflição, angústia e por aí vai, né? E eu e você, queridos, parece que nós estamos presos a tudo isso, e nós estamos nos esquecendo de uma coisa, e eu diria que é a mais importante de todas: fazer o que Deus nos colocou aqui nessa terra para fazermos. Fazer o que Deus colocou eu e você aqui nessa terra para nós fazermos. O mundo tem nos engolido, o sistema mundano tem nos engolido, e cada vez menos eu vejo pessoas preocupadas com propósitos eternos, mas cada vez mais preocupadas com a sua vida terrena, com as coisas deste mundo. E o Senhor, Ele fala aqui, e eu também não estou pregando aqui uma mensagem franciscana, aonde você não pode ter nada, você vai andar com um pano de saco, com um trapo pela rua. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas o que eu estou dizendo aqui é que se você se perder, como foi dito agora há pouco aqui, em meio às suas riquezas, você não consegue viver o plano e o propósito de Deus para a sua vida. E você não vai fazer aquilo que Deus colocou você nessa terra para você fazer. Amém? Olha o que a palavra de Deus em Colossenses 3:2, ela nos fala. Aqui na NVI agora nós voltamos, agora nós entramos na NVI, amém? Glória a Deus. Ele fala assim, ó: mantenham o pensamento nas coisas do... Se eu perguntasse para você agora, hoje nós estamos no sábado, e eu perguntasse para você, ao longo dessa semana aqui, no que foi que você pensou? Mais nas coisas terrenas ou nas coisas do alto? Que pensamentos rondaram a sua mente? Pensamentos mundanos, terrenos, ou pensamentos do alto? O que a palavra de Deus está dizendo aqui é: mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, querido. Quantas pessoas frustradas, quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas deprimidas,
destruídas, abatidas, porque tem o tempo todo pensado numa só coisa, nas coisas terrenas. E deixa eu te colocar aí uma coisinha mais dura ainda. Não ache que vai melhorar, porque não vai. Isso aqui vai piorar. E se você continuar pensando nas coisas terrenas, você vai ficar depressivo, meu irmão. Você vai se acabar, porque a palavra de Deus tem que se cumprir, e para ela se cumprir, a coisa tem que estreitar aqui nessa terra, não tem outra forma. E enquanto eu e você tivermos com a nossa mente voltada para as coisas terrenas, e eu também não estou dizendo para você que você tem que ser um lunático, ai meu Deus, agora ele só fala das coisas do céu. Não, nós temos responsabilidades aqui na terra, mas uma coisa você tem que entender: quando você confia no Senhor, e você entrega tudo nas mãos dEle, Ele cuida de tudo para você aqui nessa terra, tudo. Olha um outro texto tremendo, 2 Coríntios 4,18, olha o que ele fala: assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Meu irmão, você precisa entender que a minha vida e a sua vida é muito breve. Nós somos como um sopro. Tem horas que nós somos pegos por notícias que nós ficamos chocados, impactados. Nós falamos, meu Deus, como assim? Né? Natural, né? Você ter, por exemplo, eu tenho lá minha avó, a gente chama ela de Dona Zabé. A Dona Zabé está com 97 anos, Dona Zabé, né? 97. E está lá a velhinha lutando lá e coisa e tal, né? Irmãos, assim, vó, está tudo bem? Ai, dói joelho, dói bacia, dói tornozelo, dói perna, dói braço, dói ombro, dói isso, é dor para todo lado. O dia que você chega lá, ela fala assim, hoje está doendo menos. Eu falo, meu Deus, glória, 97 anos. Então, querido, se o Senhor hoje decidir levar ela viveu 97 anos, né? Mas tem horas em que nós pegamos aí coisas que nós ficamos perplexos, nós falamos, como assim? Um jovem, 15, 16, 20 anos, uma vida inteira pela frente, meu Pai. Como pode, Deus? Então às vezes eu acho que nós não temos noção da brevidade da nossa vida. Mas, meu irmão, entenda, a nossa vida é muito mais breve do que nós podemos imaginar. E o Senhor nessa noite quer que você entenda. Se você quer aprender a remir o seu tempo, você precisa entender que a sua vida é breve. E talvez os mais jovens estejam olhando para mim aqui dizendo assim, não, mas eu tenho uma vida pela frente, e você já é tiozão. Cuidado, querido, nem sempre é assim que funcionam as coisas. Sabe, eu fico olhando o Isaac. Hoje ele estava lá em casa tocando violão lá, e eu fico pensando, meu Deus, como é que pode, Senhor? Há dias atrás esse menino estava nascendo, cara. O menino está com 12 anos de idade. Eu olhava foto, eu olho umas fotos minhas, 12 anos atrás eu tinha cabelo, e hoje eu vejo aí no YouTube aí as filmagens minhas aí, só pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu falo, Senhor, tem misericórdia, né? Como é que pode? Irmãos, o tempo voa, querido, passa muito rapidamente. Quando você nem percebeu, você já está com 30, 40, 50. Eu vejo, na minha época, quando eu era garoto, eu era louco para fazer 18 anos. E meu pai e a minha mãe sempre falavam, você vai ver a hora que você fizer 18, você vai querer ter 12 de novo. E hoje eu queria ter 12, é verdade, mas não dá mais. A vida passa muito rápido, mas você tem noção disso? Você pensa sobre isso? Você tem vivido com esse entendimento de que as coisas que você precisa fazer nessa terra tem que ecoar na eternidade? Elas precisam ecoar na eternidade.
Meu irmão, você pode passar a vida inteira conquistando coisas aqui nesse mundo, tendo um império nesse mundo. Se você não fizer nada para a eternidade, você pode ser uma pessoa que tenha grandes coisas aqui na terra, mas quando você chegar no céu, pode ser que você não tenha uma morada lá. E isso é muito sério. E nós precisamos parar para pensar sobre isso, amém? Deixa eu correr aqui que eu não vou ter tempo. Segunda verdade que eu quero entrar nessa noite: a certeza da morte. Primeiro é a brevidade da vida. Então, quando nós falamos sobre aproveitar o tempo, nós precisamos entender que a nossa vida é muito curta. 60, 70, 80 anos, 90 anos, passa muito rápido, irmão. Mas muito rápido. Nós começamos agora, dias atrás, começamos o ano, fizemos o culto do renovo, nós já passamos do meio do ano. E daqui a pouco nós já vamos estar de novo em culto do renovo. O tempo está voando, né? É impressionante como a coisa, ela vai longe. Eu estava pensando, porque quando você vai pregar mensagens como essa, você fica prestando atenção em cada detalhe. Eu fui na academia hoje, e eu estava lá na academia, e chegou a Júlia, né? E ela entrou com a Nenê. Eu falei, meu Pai eterno, como é que pode, né? Nasceu há dias atrás. Nós fomos ver há dias atrás, irmãos. Já está enorme. Você fala, Senhor, como é que pode? Como é que está passando desse jeito e eu não estou vendo? É porque eu e você não paramos para pensar nessas coisas. Amém? Segunda coisa, a certeza da morte. Veja o que Salmo 89, 48 nos diz sobre isso. NVI aí, hein? Aí? Amém. A minha versão está um pouquinho diferente aqui, mas ela diz assim: que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Jó, capítulo 5, versículo 26. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Querido, a única certeza que eu e você temos é que nós todos iremos morrer. Essa é uma certeza que nós temos, mas a impressão que eu tenho é que nós não pensamos nisso, irmãos. Talvez porque alguns têm medo. Vira essa boca para lá. Pastor falando sobre morte. Está amarrado, né? Talvez por medo, talvez pela correria do dia a dia, né? A impressão que eu tenho é que todos nós temos certeza de que haverá o amanhã. Todos nós temos certeza de que haverá o amanhã. A minha pergunta é: haverá o amanhã? Quem pode aqui garantir que haverá o amanhã? Quem pode aqui dizer, não, eu estou certo de que amanhã eu farei? Quem, queridos? Nenhum de nós. Nós não temos, não tem como. E isso é muito sério. Muito sério, irmãos. Porque olha o que a palavra de Deus fala em Eclesiastes capítulo 7, do versículo 1 até o 4. Um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que em uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração sábio, olha isso, o coração sábio, ou melhor, o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. Querido, escute isso. Você quer ver alguém repensar a vida dele? É quando ele está diante de um cenário de morte. Você quer ver alguém repensando a vida? Vai num velório,
Vai num velório, e quando você chega num velório, aí você vê um cara sentado no canto, outro sentado no outro canto, aí um conversando com o outro, e o cara falando: rapaz, um cara tão novo desse, meu Deus, o que eu tenho feito da minha vida, meu Pai eterno, olha, eu preciso repensar. É nesses lugares que nós paramos para repensar a nossa vida. É por isso que Salomão fala que é melhor nós estarmos num lugar de luto do que de festa. Porque ali nós paramos e pensamos: realmente, nós vamos morrer, queridos. A pergunta é quando? Que horas? Que oportunidades eu terei para fazer alguma coisa antes dessa morte? E aqui eu fiz questão de tomar nota de algumas frases, para eu e você refletirmos sobre pacientes terminais, pessoas que estavam ali no seu leito de morte, pessoas que estavam ali prestes a morrerem, e elas fizeram alguns relatos, e algumas pessoas anotaram, e eu peguei nota, eu tomei nota de algumas delas, para eu e você refletirmos, e eu queria que você ouvisse com bastante atenção isso, amém? Olha isso aqui: eu gostaria de ter passado mais tempo com a minha família, valorizando os momentos simples e preciosos que tivemos juntos. Isso aqui é alguém que está pronto para morrer, e ali no leito de morte ele chegou a essa conclusão. Olha outro relato: eu espero que eles saibam o quanto eu os amo de verdade, mesmo que nem sempre tenha demonstrado como deveria. Olha um outro relato: eu sinto muito por não ter pedido desculpas quando devia. Arrependo-me das mágoas que causei e das palavras que nunca disse. Olha outro aqui: eu me arrependo de ter trabalhado tanto e vivido tão pouco. Queria ter dedicado mais tempo para as coisas que realmente importam. Eu espero que eles possam me perdoar pelos meus erros. Eu carrego a culpa de não ter sido a pessoa que eles mereciam. Eu queria ter aproveitado mais os pequenos momentos de felicidade, os momentos simples que agora sei serem os mais valiosos. Eu deveria ter dito eu te amo mais vezes para as pessoas que importam. As palavras não ditas agora me assombram. Eu gostaria de ter feito a diferença na vida de mais pessoas e ter deixado um legado que realmente importasse. Eu queria ter me reconciliado com os meus entes queridos antes de partir. As brigas e os desentendimentos agora me deixam muito triste. Eu gostaria de ter perdoado mais e guardado menos rancor. O peso do ressentimento é algo que eu poderia ter evitado na minha vida. Eu queria ter feito mais para ajudar os outros. Eu queria ter sido uma luz na vida daqueles que precisavam. Eu gostaria de ter eu gostaria de ter tido mais paciência com as pessoas ao meu redor. A impaciência, muitas vezes, estragou momentos que poderiam ser bons na minha vida. Eu gostaria de ter sido mais grato pelas pequenas coisas. A gratidão é algo que eu percebi tarde demais na minha vida. Esses são relatos
de pessoas que estavam ali, prestes a morrer. E nessa noite o Senhor me coloca aqui, te coloca aqui na casa dele, para me levar e te levar a não precisar passar por isso que essas pessoas passaram. Quanto rancor, quanta falta de perdão, quanta raiva, quanta mágoa, quantas palavras duras, quantas atitudes. É como eu disse aqui agora, amanhã eu resolvo isso, amanhã a gente resolve, amanhã eu peço perdão, amanhã eu me reconcilio, amanhã, eu repito a você, o sol está se pondo sobre a minha e sobre a sua cabeça, e eu e você não sabemos se haverá o amanhã. Eu e você não temos essa certeza do amanhã, nós temos a certeza do hoje, e é o hoje que nós temos que trabalhar, é dentro do hoje que nós temos que agir. Sabe, meu irmão, entenda isso, o que você tem feito com a vida que Deus te deu, como você tem vivido a vida que Deus te deu, porque Ele te presenteou com o dom da vida. E eu creio que todas as manhãs, o que ele fala lá em Lamentações 3:22, que graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, e as misericórdias dele são inesgotáveis, e renovam-se a cada manhã, grande é a fidelidade dele. Então eu creio que essas palavras, é para que eu e você possamos entender, que todas as manhãs o Senhor nos dá uma nova oportunidade, e uma oportunidade de nós fazermos hoje melhor do que nós fizemos ontem. Os erros de hoje não podem se repetir amanhã. Então, quando nós falamos sobre aproveitar o tempo, são pessoas que estavam morrendo e dizendo assim: puxa, eu devia ter valorizado mais aquela brincadeira com a minha família, puxa, eu devia ter conversado mais. Tem pessoas que estão dizendo assim: eu devia ter sido luz na vida de pessoas que precisam. E quantos de nós estamos ouvindo essa mensagem e podemos ser luz na vida de pessoas que precisam? Nós somos a luz do mundo, é o que a palavra de Deus diz. Nós somos sal da terra, mas o sal, se ele não dá sabor, a Bíblia diz que ele não serve para outra coisa a não ser pisado. A luz, ela tem que vir e iluminar. Meu irmão, nós somos luz do mundo, nós precisamos levar essa luz até pessoas. E quantas são essas pessoas que estão precisando? Querido, olha, desde o dia em que o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, eu venho trabalhando e relutando com ela dentro de mim, e ela tem gerado crises dentro de mim, o tempo todo Deus tem falado comigo sobre isso, o tempo todo. Todos nós iremos morrer, e o que nós temos feito com a vida que o Senhor tem nos dado? Se você soubesse agora que você tem 1 hora de vida, o que você faria? Choraria? Gritaria? E diria: meu Deus, por que eu fiz isso, Pai? Meu Deus, por que eu briguei com meu pai? Por que eu briguei com a minha mãe? Por que eu briguei com meu irmão? Por que eu briguei com meu tio, com meu primo, sei lá eu? Meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu me afastei da minha família? Por que eu deixei minha esposa? Por que eu deixei meu filho? Por que eu não fiz a diferença na vida daquela pessoa que me pediu ajuda? Meu Deus, já foi, filho. Agora não tem mais o que fazer. E é por isso que eu e você, nós temos que ter consciência disso, a certeza da nossa morte. Meu irmão, escute essa frase: viva a sua vida como se hoje fosse o último dia, porque você pode ter certeza, um dia você vai acertar. Viva a sua vida como se hoje fosse o último dia, porque um dia você vai acertar, vai.
Agora, se nós vivermos achando que sempre haverá o amanhã para nós consertarmos, pode ser que não vai haver o amanhã. Amém? E eu queria terminar falando um pouquinho sobre essa terceira verdade, a revelação da eternidade. A revelação da eternidade. Amém? Quando nós falamos de eternidade, nós precisamos primeiramente entender o que significa eternidade. Querido, eternidade significa algo infinito, ou seja, algo que não tem fim. Algo que não tem fim. E isso é algo que eu e você precisamos orar, gritar, clamar, para que Deus traga revelação para nós da eternidade. Porque do contrário, eu e você vamos continuar trocando 60, 70 anos aqui na terra por uma época infinita na nossa vida, querido. Escuta o que eu estou te dizendo. Quantas pessoas estão trocando 80 anos, 90 anos nessa terra que vai ser destruída e queimada por uma eternidade com o Senhor, porque não tem esse entendimento. Por isso que a eternidade, ela precisa ser revelada a nós. Por isso que nós precisamos buscar, mas com profundidade, essa eternidade. Eu queria ler alguns textos bíblicos para nós entendermos melhor isso, né? Vamos começar lá em Filipenses 3, 20 e 21. Olha aqui. A nossa cidadania, a minha e a sua, porém, está na onde, meu irmão? Você é cidadão da onde, meu irmão? Você veio da onde, meu irmão? Então por que você está preso aqui na terra? Por que você está tão preso a esse ambiente mundano? Por que isso aqui está roubando a sua paz? Você se esqueceu de onde você veio? Nessa noite eu trouxe essa mensagem para mim e para você. Eu e você, nós não somos cidadãos dessa terra. Nós estamos aqui passeando nessa terra para levarmos daqui o máximo de pessoas que nós pudermos para onde? É para isso, querido. Mas Satanás tem nos enganado e tem nos ludibriado com essas mentiras dele, e feito com que eu e você e a cobiça dos nossos olhos nos prendam aonde? Porque enquanto eu e você estamos correndo atrás de uma bendita de uma casa, nós deixamos do quê? De ganharmos almas. Só que, meu irmão, e eu não estou dizendo aqui que você não tem aqui atrás de casa, não é isso que eu estou dizendo, não estou dizendo que você não tem aqui, tem que ir atrás de coisas materiais. O que eu estou dizendo para você, escute bem e guarde bem, porque eu já falei muitas vezes isso. No dia em que nós sentarmos diante do justo juiz, ele vai fazer uma pergunta para mim e para você. Eu os enviei até a terra, para que vocês fossem e produzissem frutos. Aonde estão os frutos? Você pode, meu irmão, falar para ele: Deus, sabe o que é? É que eu passei correndo atrás da minha casa, eu construí uma boa casa. Deus, eu tenho muitas casas lá na terra, eu tenho bastante carro, eu tenho bastante dinheiro, Deus, eu tenho bastante poder lá na terra. Ele nem quer saber disso, querido. Sabe por quê? Porque ele vai mandar fogo do céu para consumir tudo isso aqui. Não serve para nada isso. Ele vai fazer uma pergunta para mim e para você. Tá, parabéns, filho. Agora a minha pergunta é: aonde estão as almas que você ganhou? Aonde estão os frutos? Aonde estão as vidas que você ganhou? Que você veio com você e trouxe para cá? E isso eu e você temos que entender, meu irmão. Porque enquanto infelizmente eu e você estamos preocupados com as coisas deste mundo, nós abrimos mão de muitas almas, querido. O Espírito Santo, ele fala no meu e no seu coração o tempo todo sobre pessoas, eu não tenho dúvida disso. A questão é que o meu tempo e o seu tempo não permite isso.
É, pastor, mas eu não tenho tempo. É, pastor, mas eu não tenho tempo. É, pastor, mas eu não tenho tempo. Eu sei. A ideia é essa. Só nós que não entendemos ainda. Só nós que não acordamos para isso ainda. Lá atrás, quando o povo começou a se levantar contra Faraó, o que ele mandou fazer? Bota o povo para trabalhar, porque aí eles não vão ter tempo para ficar pensando em bobagem. Então soca serviço no povo. Não mudou a tática, continua a mesma. Só que hoje, além do trabalho, ele colocou mais algumas coisinhas para mim e para você, para me distrair e te distrair. Eu não tenho tempo para ir salvar uma vida, mas eu tenho tempo para ficar na frente de celular, na frente de rede social, de um monte de coisa, de televisão e de um monte de coisa, muito tempo do meu dia. Mas eu volto e repito, meu irmão, não se engane, não se iluda. Haverá um dia em que as contas serão acertas, amém? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita. Meu irmão, eu leio isso aqui mexe comigo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. E ele transformará os nossos corpos, o meu e o seu, corpos humilhados, para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Vale a pena trocar 50, 70, 100 anos aqui na terra por conta disso? Olha um outro texto para mim e para você, querido. Apocalipse 21, 3 e 4. Amém. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse é o lugar que o Senhor tem preparado para mim e para você, querido. Você não quer estar lá? Olha outro texto tremendo, Apocalipse 21 até o 27. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era como vidro transparente. A rua da cidade era do que, meu irmão? Aqui na terra, nós vivemos matando um ao outro pelo ouro. Lá, eu e você vamos pisar no ouro, querido. Acorda, meu irmão. O ouro lá é de estrado para o meu e para o seu pé. E nós se matando aqui, querendo, brigando, um lutando contra o outro, por causa dessa porcaria. Acorda, meu irmão. Você precisa da revelação do que é eterno, porque o dia que o que for eterno entrar no teu coração, você não vai querer outra coisa, a não ser dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Versículo 22, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a iluminará, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela
jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro, no livro da vida do Cordeiro. Mais um texto, Apocalipse 7, 15 até o 17. Já está aí? Apocalipse 7, 15 ao 17. Por isso eles estão diante do trono de Deus, e o servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Esse é o lugar que Deus tem preparado, reservado, para que eu e você possamos passar com Ele a nossa eternidade, querido. E o que é que você tem feito com o seu tempo? Como você tem usado o seu tempo? Eu creio que o salmista, quando ele vira e ele diz: ensina-me a contar os meus dias, para que o meu coração ele alcance sabedoria. É porque ele estava vendo, é porque ele tinha revelação de coisas eternas, é porque coisas eternas estavam começando a entrar no coração dele. E quando coisas eternas entram no meu e no seu coração, não tem como não haver na minha vida e na sua vida uma revolução, meu irmão. Não tem como. Escute o que eu estou dizendo. Quando o Cordeiro ele entra no meu e no seu coração de uma maneira sobrenatural, escute, nada mais tem valor nessa terra para mim e para você, a não ser vidas, almas, nada mesmo. E eu estou dizendo isso porque nós precisamos repensar a nossa maneira de viver. Como foi dito agora há pouco aqui, talvez você tenha ali com você 50, 100 reais sobrando, mas talvez dentro do seu coração há uma ganância. Você caminha com Jesus, você está na igreja, você serve a Ele, mas quando você vê alguém de fato precisando, e olha, escute bem, com relação a ajudar, eu tenho um critério muito peculiar sobre isso. Aqueles que me conhecem mais a fundo sabem muito bem disso. Mas quando você sabe de alguém que realmente está precisando, e você não o ajuda, você está deixando de viver, querido, coisas eternas, fazer coisas que vão ecoar na eternidade, aqui nessa terra. Muitos de nós estamos presos. Muitos de nós temos dificuldade de dar carona, de oferecer o nosso carro para ir buscar alguém, para ajudar alguém. Eu estava domingo em casa, e eu não estou falando isso para me engrandecer não, meu irmão. Eu estava domingo em casa, estava tranquilo em casa, e aí eram umas 4 horas quase da tarde, o Guilherme ligou para mim, e ele falou assim para mim, era o Mateus, né? Era o Mateus, quebrou uma corda da guitarra do Mateus aqui, e a corda da guitarra do Mateus ficava fechada na sala. E aí eles precisavam ir para Votorantim fazer o trabalho lá, né? E aí o Guilherme falou: não, eu vou, fala para ele falar onde ele está. Eu falei: não, pode ficar em paz, daqui a uns minutos eu estou aí na igreja, e eu vou abrir e nós vamos pegar a corda, está tudo certo, né? E eu desci, vim, peguei a corda, ajeitar as coisas. Aí o Mateus falou para mim assim: pastor, cara, eu acho muito legal isso, porque você leva a gente, busca a gente, se dispõe a levar e a buscar, e não reclama, sabe, não fica jogando indireta dentro do carro, não tem essas conversas. E como eu disse, meu irmão, não estou dizendo isso, não, é porque eu entendi, querido,
que o que eu estou fazendo aqui vai ecoar na eternidade. Eu preciso marcar a geração desses garotos, eu preciso que eles também entendam e aprendam a fazer o mesmo quando eles estiverem mais velhos, até melhor do que tem sido feito. Eu disse para eles: vocês precisam fazer o mesmo, porque eu sou um servo. Então sejam servos. O que nós temos feito, querido, com a vida que Deus tem nos dado, o que nós temos feito com o tempo que Deus tem nos dado? Você tem usado esse tempo da maneira certa? Você tem pensado sobre isso? A Bíblia, em Eclesiastes 3:1, ela diz que há tempo para todas as coisas nessa terra. Há tempo de orar, há tempo de trabalhar, há tempo de descansar, há tempo de evangelizar, há tempo de cultuar a Deus, há tempo de estar com a família, há tempo de passear, há tempo para todas as coisas. O que não pode haver é um desequilíbrio, e nós irmos todos para um lugar só. Não, nós precisamos equilibrar as nossas vidas. Meu irmão, se você não se relacionar com Deus todos os dias, você vai morrer. Você vai morrer, querido. Meu irmão, se você gastar a sua vida para construir um império, uma carreira, tudo isso, só para isso, com essa motivação, você corre o risco, querido, de ficar aqui, junto com as suas coisas. Todas as vezes que eu estou num velório, eu sempre penso na mesma coisa: um caixão, um corpo e mais nada. E ao redor, pensamentos rondando mentes. Eu vou ficar com a casa da praia, eu vou ficar com a chácara, mas se ele falar que vai ficar com a casa da praia, o pau vai quebrar. Metade da conta bancária é minha. É isso, meu irmão, é isso, querido. Não pensa que vai ser diferente. É isso. É isso. E eu também não estou dizendo para você que você não tem que correr atrás de nada. Eu volto e repito, não é esse tipo de mensagem que eu estou pregando. Mas talvez você deitado num caixão, e não é isso que eu quero para a sua vida, não, pelo menos agora. Mas você ter pessoas ali dizendo assim: esse cara influenciou a minha vida, esse cara, essa mulher influenciou a minha geração. Hoje eu sirvo a Deus porque eu conhecia Ele. Aí tem um homem de Deus, aí tem uma mulher de Deus, aí tem alguém que marcou uma geração, aí tem alguém que viveu o propósito de Deus, aí tem alguém que largou tudo por Cristo, aí tem alguém que amava Jesus, aí tem alguém que conhecia Jesus, aí tem alguém que era amigo de Jesus, aí tem alguém que eu realmente decidi viver minha vida em Cristo porque esse cara me influenciou. O que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito? O que os teus filhos têm olhado? O que os teus filhos têm pensado quando eles olham para você? O João está ensinando o Isaac a tocar violão. E hoje ele chegou em casa, ele falou: pai, eu já peguei aqui, ó, eu tenho umas 10 canções que dá para nós tocarmos. Aí eu falei: senta aí que nós já vamos começar a louvar agora. Meu irmão, eu vou entrar no quarto com esse menino, cara, e eu vou louvar a Deus de uma forma com esse moleque, cara. Tudo aquilo que eu pedi para Deus um dia, eu não consegui tocar, eu não sei tocar, não tenho essa habilidade, mas Ele vai tocar. Eu estou olhando e eu estou vendo, e Deus vai realizar um sonho do meu coração, de eu poder entrar no meu quarto, junto com meu filho, e nós cantarmos e adorarmos a Deus por horas,
Eu peguei um vídeo, mandei para o Vitor hoje, eu falei, cara, você perdeu o seu lugar, porque o meu filho já está tomando o seu lugar na minha vida, né? O Vitor aqui da igreja, porque é um cara que eu gosto muito de louvar a Deus com ele. Eu falei, mas você rodou, cara, porque o moleque está chegando, aleluia. Ainda está muito, né? Mas irmãos, como é gostoso. Eu falei, a hora que você começar a tocar, eu já vou comprar um carrão, e nós já vamos começar a fazer um louvor aqui em casa, e vai ser demais. Nós temos um passarinho que canta lá, aleluia, vai cantar maravilhosamente bem, e eu e ele nós vamos fazer. Eu falei para ele, filho, nós já podemos sair para a rua, evangelizar, cara. Você vai tocando violão, eu vou cantando, e nós vamos pregando o evangelho, filho. Dá para a gente ir. Irmãos, ele é loucão, ele vai. Do jeito que está ali, ele vai. Vamos embora, pai, vamos embora. Está meio fora ainda, está umas notas fora, os dedos fora. Mas dá. Eu só quero que um dia, eu não sei se eu vou estar vivo ou se eu não vou estar vivo, mas eu só quero que um dia o meu filho possa subir num altar de uma igreja e ele possa dizer assim: eu tive um pai que amava Cristo, eu tive um pai que levava Jesus a sério, eu tive um pai que marcou a minha vida, e é por isso que eu amo a Jesus. Meu irmão, nós precisamos impactar os nossos jovens, nós precisamos impactar essas gerações, queridos. A nossa vida é muito breve, meu irmão. Nós temos 70, 80 anos, e ele vai passando rápido. Quando você vê, não deixa. Se Deus colocar no teu coração, ligue para alguém, ligue. Se Deus colocar no teu coração, mande a mensagem para alguém, mande. Vá atrás, converse, procure. Deus está falando comigo e com você sobre um monte de pessoas, mas o que é que nós temos feito? Como nós temos feito? Como nós temos vivido a nossa vida? Eu volto e repito a você, nós estamos perdidos em meio a tantas coisas. Eu fui terça-feira na casa do Silvio, no Evangelho no Lar, e eu saí de lá tão impactado, né? E eu dizia, Deus, como o Senhor é lindo. E quinta-feira eu fiz um aconselhamento e eu fui para casa. E aí eu estava em casa escrevendo um pouco essa palavra, e daqui a pouco chega uma mensagem do José para mim, 2 fotos do José, lá de Votorantim. 23 pessoas reunidas lá, né? As crianças dentro de uma sala, e eles fazendo trabalho. E aí eu pensando ali comigo, né? E lá em Morato, pau torando lá em Morato também, as coisas acontecendo lá, e eu dizendo, Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai, porque um dia o Senhor me fez largar tudo, Deus, e eu larguei, e hoje eu estou vendo a obra do Senhor avançando, e ela não, isso é só o começo, meu irmão, porque nós vamos ver grandes coisas pela frente, nós vamos ver muita gente salva, nós vamos ver muitas famílias restauradas, nós vamos entrar em muitos lugares, eu tenho certeza disso. Mas a minha pergunta para você nessa noite é: o que você tem feito hoje gerará consequências na eternidade? Irá gerar consequências na eternidade? Feche os teus olhos. Ministério Louvor. A brevidade da sua vida, a certeza da sua morte e a revelação da eternidade. Ensina-nos, Pai, a contarmos os nossos dias, Pai. Eu oro nesta noite, eu oro, Deus, a oração que o salmista orou ali no Salmo. Senhor, ensina-nos a contarmos os nossos dias. Ensina-nos, Deus, a aproveitar o nosso tempo. Ensina-nos, Deus, a aproveitar a nossa família. Ensina-nos, Deus, a honrar os nossos pais, as nossas mães, os nossos filhos, as nossas esposas e maridos. Ensina-nos, Deus, a honrar os nossos irmãos. Ensina-nos, Deus, a aproveitarmos esse tempo precioso que o Senhor nos deu. Faça-nos entender, Deus, que os nossos dias estão se diminuindo cada vez mais nessa terra.
e que se nós não começarmos a acordar, nós poderemos chegar diante do Senhor com as nossas mãos vazias. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, eu oro, Deus, para que a palavra do Senhor seja revelada aos corações, para que o Teu Espírito, Deus, penetre no mais profundo da alma dos Teus filhos, e que eles saiam daqui nesta noite com esse entendimento sobre o quão breve é a vida de cada um deles, com a certeza de que realmente eles irão morrer, e de que eles precisam fazer o máximo que eles puderem enquanto há vida, e que eles possam ter o gostinho de experimentar, Deus, coisas que envolvem a eternidade. Pai, fala, Senhor, nessa noite ao coração da Tua igreja. Ministra nessa noite ao coração da Tua igreja, Pai. Enquanto o ministério de louvor, ele vai ministrar essa canção, eu peço a você, com os teus olhos fechados, vá orando, vá falando com Deus. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quer se consertar com o Senhor, se conserte. Mas nessa noite eu creio que uma unção de Deus está sendo derramada sobre nós aqui. Peça para Deus: Deus, me mostra a eternidade. Assim como o Senhor disse para João: suba para cá. Nessa noite peça para Deus te convidar a subir até o terceiro céu, e você possa ver o trono do Senhor, os 24 anciãos e toda aquela glória que há no céu. Vá falando com o Senhor.